O Mistério de Maia. Esse é um documentário original Netflix, já está disponível na plataforma. Vão, assistam, é um filme bem interessante. A história acaba sendo bem mais chocante, mais emocionante do que a própria narrativa mesmo do filme. O filme ele tem algumas falhas, em todo caso, vão pela história, é um filme bem interessante. Nós acompanhamos uma família, Kowalski, é, que teve diversos problemas, mas o importante, a trama principal, é que uma simples ida ao hospital, onde as famílias vão para poderem ter, terem os seus problemas ali voltados para a saúde resolvidos, e uma simples ida para o hospital acabou destruindo a família por completo, e que até hoje não foi julgado, não foi resolvido. Primeiro, o filme ele já dá uma rápida introdução, trazendo várias pontas soltas, uma incógnita sobre o que acontece, qual é o mistério de Ana, já que o título internacional é Take Care of Maya, já que em português é O Mistério de Maia. Não, esse título não é tão bom. Em todo caso, o filme já começa dando uma rápida introdução sobre alguns pontos, deixando diversas dúvidas. Por qual motivo, no caso, a gente já sabe que a Maia está viva. Ela diz para uma pessoa que você estragou, você me traumatizou pelo resto da minha vida. Tem algum depoimento do pai, médico falando, advogado falando, enfim, dá uma rápida introdução. Tem alguns vídeos caseiros, vídeos da mãe, e a gente não sabe exatamente do que se trata. A história começa, aí sim, a história começa falando um pouco sobre os pais de Maia. A Bita, a mãe, ela é polonesa, se casou, esqueci o nome do pai, tiveram problemas para ter filhos, mas depois de muito tempo teve primeiro a Maia, depois teve mais um outro garoto, mostra um pouco deles na infância, e um evento muito importante acontece, que é quando Maia fica doente, uma doença muito peculiar, que dá uma sensibilidade enorme na pele, e ela acaba simplesmente sentindo dores com pequenos gestos, com toque humano. A pele fica muito sensível, e há uma grande dificuldade para entender do que se trata isso, entender por qual motivo ela sente tanta dor, e essa questão é um pouco curiosa, de certa forma faz um pouco parte mais para frente, pois a doença dela é uma sensibilidade ao toque. Lá o próprio documentário ele faz ele mostra um vídeo que explica sobre essa doença, uma simples penas caindo sobre a pele, para uma pessoa. Pode ser nada, não pode nem sentir, mas ela sente como se fosse uma faca atingindo a pele dela. E é basicamente isso. Então é uma doença peculiar, uma doença crônica bem peculiar, que ela sente com um grande impacto, e as outras pessoas podem achar que é frescura, que ela não está doente, que ela está bem. Há uma grande dificuldade de entender essa doença dela, mas encontram um médico. É difícil encontrar um tratamento, mas conseguiu um tratamento no México, no qual é bizarro, mas foram para o México, é, deram um medicamento muito forte para ela, para deixá-la em coma, para que aí sim ela ficasse bem, e por mais que pareça bizarro, ela ficou bem. E tudo isso ainda não é a trama principal dessa história. Já posso mencionar que esse mistério de Ana talvez ficaria bem para esse começo de história, sobre uma jovem que simplesmente ficou doente, uma criança, né? Eu acho que ela tinha 10 anos na época em que tudo acontece, ou antes disso. Eu acho que creio que seja antes disso. Ela fica doente, as pessoas não sabem, não entendem, podem até mesmo começar a julgar, achando que é frescura, besteira, mas é nítido ali
um pouco da deformação do próprio corpo, os pés começam a ficar tortos, ela não tem ano, não consegue se mexer, enfim. Talvez o título do filme coopere mais com essa parte da trama, com essa parte da história dessa família. Mas enfim, e que de certa forma não funciona muito bem com o resto do filme, que acaba sendo muito mais traumático. Se essa parte já é muito forte, o resto é muito, muito pior ainda. E claro, se você não gosta de spoiler, é um filme que eu recomendaria você assistir sem nada, sem nenhuma informação anterior. Vai lá, assista e depois retorna que a gente volta aqui a comentar. Caso, né, você não goste de spoiler. Se você gostar, fique à vontade e vamos para o que interessa. A trama principal que é desenvolvida dentro desse filme é justamente que depois dessa recuperação de Maia, a família tá tudo bem, ela volta a viver sua vida, a família tá super feliz, incrível, maravilhosa, até que ela teve uma recaída, volta a sentir muitas dores, é levada até o hospital. O hospital que eu não cheguei a pegar o nome, um hospital infantil, é, e o hospital chama o conselho tutelar e o conselho tutelar dá um laudo de abuso infantil. Basicamente é muito aberto, é muito amplo essas possibilidades. Pode ser considerado como que a mãe está forçando a filha de ficar doente para dar medicamento, é, que é um medicamento bem específico, né, que ajuda ela, é forte, mas ajuda ela, e por ser uma doença que não há muita informação, isso acabou também prejudicando essa falta, prejudicando essa comunicação entre a mãe e os enfermeiros e os médicos, o hospital por completo, mas enfim, e até mesmo os conselhos tutelares, enfim, aparentemente é isso. Então, esse laudo pode afirmar que seria a mãe que está imaginando que a filha está doente, sendo que a filha não está, a filha está bem, está maravilhosa, só para que ela fique doente, dá esse remédio para ela. Ou também é o caso de que ou também é o caso que a doença dela, que o quadro dela é devido a esses medicamentos que estão dando e ela tá desse jeito devido a esses medicamentos, ou seja, a responsabilidade dos pais, já que lá nos Estados Unidos os pais eles têm uma completa autonomia em dar para os filhos o que eles bem entenderem e em escolherem, vou usar palavras melhores, os pais eles têm autonomia em poder escolher qual é o melhor tratamento para os seus filhos, certo? Então, foi pode diante a principal pode interpretar desse jeito de que o tratamento escolhido para os pais não ajuda a Maia, não ajudou a Maia em nada, e esse resultado é justamente devido às escolhas do pai e da mãe, né? Eu não sei se a agressão, o abuso chegaram a ser mencionados pelo Conselho Tutelar, desculpa. Em todo caso, foi indicado esse abuso infantil, ou seja, Maia agora fica por responsabilidade do Estado, não pode ter acesso, os pais não podem ter acesso a Maia no hospital até que tenha os julgamentos, o que dá o start para uma vida transtornada, né, para essa família. Principalmente a mãe é muito importante nesse momento, pois ela, que é enfermeira, sofreu muito para tentar descobrir qual que é a doença da filha, qual que é o problema da filha. Custou muito para ela e para o marido encontrar um médico que conseguisse saber qual que é a situação dela. Custou muito, sofreu e tomaram decisões muito importantes para dar esse tratamento para ela, viajar for para o México, inclusive tinha a possibilidade da Maia, a Maia ficou em coma durante seis dias, 5, 6 dias, e tinha a possibilidade dela não retornar, mas escolheram isso, então já foi todo um processo complicado, delicado, baseado em informações médicas, em análises médicas,
Então, eles, de certa forma, eles tinham as informações em suas mãos, eles sabiam o que fazer, mas estavam de mãos atados, estavam ainda longe da sua filha devido a essas alegações. E aí, a partir disso, o Estado, o Conselho Tutelar, polícia, tentando colocar os pais um contra o outro, colocar até mesmo o marido contra a mãe, como se o estado da mãe fosse total responsabilidade da mãe, e assim trazendo diversos outros problemas que aí eu já não gostaria de mencionar, que acho que é mais interessante você conferir pelo próprio documentário. Por mais que eu tenha falado bastante, tenha gasto muito tempo para falar sobre a trama, sobre a história, é um filme bem intenso, de narrativa ele tem certos problemas, é difícil até mesmo não tentar pensar em uma outra forma de como o filme pudesse contar essas histórias, é, o- já que tem algumas lacunas, né, informações que eles de fato eles não conseguem, que inclusive tem tive diversas curiosidades durante o filme, pois o filme ele mostra muita informação, áudios, ligações dos pais com os médicos, com o hospital, eles conversando um com o outro, mensagens de texto, vídeos caseiros, que assim eu já consigo compreender que é a mãe gravando a filha conversando com o médico, falando sobre a recuperação, falando sobre a doença, o estado dela, as conversas sobre diversos médicos. Fiquei muito curioso, né, como a gênese de tudo isso, o interesse em gravar, em documentar todos esses momentos, que é alguns a gente sabe, o documentário ele deixa claro, pois a mãe, como ela é enfermeira e ela é muito preocupada, ela gosta de anotar tudo, há muita coisa documentada, o dia em que ela ligou para o hospital, o que foi dito, qual médico ela falou, em quais hospitais elas falaram, enfim, isso já grande parte, grande material do próprio documentário, de responsabilidade, né? E é graças à própria mãe que conseguiu documentar, que conseguiu arrumar tudo isso, que inclusive ficou responsável pelo processo em que abriram contra o hospital, contra o conselho tutelar e as pessoas que foram responsáveis pela essa negligência, para toda essa problematização que causou em grande tragédia para essa família. Mas algumas cenas em que fica com a dúvida se é o próprio documentarista que realizou junto com a família, algumas cenas de conversas que aparentemente deveriam não ser o exato momento para ter um celular, como por exemplo em uma igreja, enfim, em alguns momentos, não quero dar spoiler, mas deixou alguma dúvida sobre, em alguns momentos, se houve ali uma certa montagem ou se de fato uma pessoa estava gravando aquele momento e acabou dando, né, pro diretor, né, que é o Henry Roosevelt. Mas enfim, grande parte do material é de responsabilidade ali da família, com os vídeos caseiros dos filhos se divertindo, com os vídeos deles retratando a doença da própria filha, cenas da filha lá no hospital, que é a responsabilidade do Estado, então ela estava ali a cargo do próprio Estado, da vigilância do Estado, e o ápice de tudo isso, né, e o final de tudo isso, mas que é revelado bem mais no fundo do filme, é que todo esse sistema falho dos Estados Unidos, sistema de falho de saúde dos Estados Unidos, é praticamente uma indústria, sendo revelado diversos casos de pessoas que estão presas, foram presas e que estão presas graças ao Conselho Tutelar, graças à mulher lá
que acabou dando um laudo completamente errôneo e prejudicando completamente diversas famílias, que inclusive até trazendo diversas burocracias no próprio tribunal para que esses casos não vão para julgamento, pois tem grandes chances de perder devido às provas, às evidências enfim, aquele, a, aque- aque- aquela luta, né, sensível onde você precisa ter fé e esperança para que tudo seja resolvido, mas que não vai ser fácil, não vai ser rápido, vai ser demorado, pois tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm ali o poder, que conhece leis e que vão fazer de tudo para postergar o resultado de tudo isso, né, postergar a pena. E o ápice, né, e o final de tudo isso desse documentário é justamente revelar esse sistema falho, esse sistema corrupto e conforme a própria advogada diz, dessa indústria maliciosa que, que dá diversos laudos de abuso infantil para os pais que têm filhos apenas com doença. A gente sabe que há casos em que, de fato, pais e que os pais, eles, ou os responsáveis, abusam das crianças, seja por violência, seja por medicamentos e tudo mais, mas, mas o filme ele mostra esses casos de pessoas que foram prejudicadas, muito presas com, com seus filhos que têm uma doença particular, com uma doença diferenciada. Que inclusive é até curioso de citar que passar uma criança por 5 hospitais diferentes para saber, né, 5 opiniões diferentes, ou até mesmo tentar entender o que aconteceu com ela, qual doença é ela, já foi um alerta para o próprio conselho tutelar, para o próprio pro hospital desse abuso infantil. Enfim, é algo muito complexo, muito delicado, e o filme ele busca tratar disso. É óbvio que ele é um pouco problematizado pela falta de certos personagens que são cruciais para essa trama, que tentam colocar um áudio, tentam colocar ligações dessas pessoas, mas que não, não foram suficientes para poder disfarçar um pouco dessa narrativa, vamos dizer assim, um pouco problematizada. Em todo caso, por mais que o filme ele seja um pouco padrãozão, bem formal, bem rígido, é um filme que acaba emocionando, com certeza, principalmente pais,